Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, autor do Abismo, e quero falar sobre a personagem Gwen, da Karen Soarelli, que está presente nos livros Crônica da Tormenta, volume 2, Joia da Alma e A Deusa no Labirinto. Ela teve uma longa jornada, essa personagem, e eu vou falar mais de quem ela é e do que ela representa e como que ela é representada, né? O que ela representa e como ela é representada ao longo dos livros, das histórias da Karen Soarelli. O foco aqui é mais a personagem e menos a saga, menos o mundo, etc. Tem mais vídeos como esse aqui no canal. Já falei de outros personagens da cultura pop, já falei da Mulher Maravilha, já falei do Varen Alonde, que também é de Tormenta, falei já de outros universos literários e de quadrinhos, etc. E hoje é a vez de falar da Gwen. Para quem é fã de leitura, conhecer melhor a personagem, dar um olhar aprofundado a esse estudo de caso, né, a personagem, mas também para quem gosta de contar suas histórias, poder analisar com profundidade como que uma heroína já foi criada, já foi feita, para a gente escolher quais elementos a gente quer também usar nas nossas histórias, tá? E também quais elementos a gente não quer usar, quais a gente quer também trazer uma variação dentro do que a gente cria, buscando sempre alguma originalidade. Mas para a gente ser original, a gente tem que justamente conhecer o que já foi feito. Então confere até o final desse vídeo, e se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like, e se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Começando, vão ser 5 elementos: aparência, comportamento, motivação, histórico e diferencial. O primeiro, aparência. A Gwen, ela é uma elfa, então os elfos eles tendem a ter assim, uma descrição meio idealizada da aparência física, né? Então o cabelo é mais vibrante, o olho também é mais vibrante. Os elfos tendem a ter esses detalhes mais realçados da aparência física, né? Da beleza, do ideal de beleza da sociedade. Com a Gwen é diferente, ela não é tida como algo assim de porcelana, tá? A Tormenta tende a dar uma descrição mais real, né? Mais carne e osso aos personagens, então a Gwen também não é de porcelana, mas o que eu acho que é realmente o grande diferencial da Gwen, quando eu bato no olho, eu não trouxe o livro aqui, tá ali na estande o livro, cara, tá na estande. Eu vou botar aqui uma imagem dela, tá? Enquanto eu tô falando. Mas quando você olha a capa do livro em que ela é a protagonista, que é a deusa no labirinto, você vê uma figura que é um equilíbrio, tá? Uma harmonia entre elementos clericais e elementos marciais. Você vê que ela é uma sacerdotisa, tá? Ela usa um hobby por baixo da armadura, ela usa um bordão longo, sabe? Então ela tem assim, aspectos clericais no visual dela, mas ela é comumente tratada com armadura, sabe? E o livro também escreve isso. Ela é acostumada a usar armadura, ela se sente estranha ficando sem armadura por muito tempo, tá? Então ela é também marcial, ela também luta, ela também sabe combater, ela também é acostumada a uma rotina de guerreira, tá? Ela é acostumada a viajar a pé, tá? Ela é acostumada a ficar na estrada, a comer ração. Ela não é um tipo de sacerdote que fica enclausurado e tem assim, algum conforto, alguma contemplação. Não, ela é uma sacerdotisa que ela vai para o mundo e ela essencialmente... o histórico dela, eu vou falar depois, ela começou como uma estudante mais reclusa, mas a carreira inteira dela se fez na estrada, tá? E no combate também. Então quando eu vejo a Gwen, eu vejo isso. É uma elfa, tem esses aspectos mais harmônicos dos elfos, no visual dela, na carne e osso dela, mas a postura dela, a escolha dela de como se apresentar, mistura elementos clericais e elementos marciais. Ela é sacerdotisa, ela é uma... fugiu a palavra, mas ela é uma escolar, não. Ela é uma erudita. Ela é uma erudita também, mas ela também é guerreira, ela também é uma amazona do jeito dela. E ela eu vejo ela como uma harmonia, não é aquela mistura. Ela tem uma harmonia nesses dois elementos, tanto no visual dela, como também no comportamento
dela. A Gwen é uma personagem que ela age pela inteligência, mas ela também pela ação. Ação e inteligência. Ela age com os dois, da mesma maneira que ela apresenta uma harmonia de clériga e guerreira, ela também age com uma harmonia entre a inteligência e entre a ação. Tá? E ela não abre mão de conflitos, ela não evita conflitos. Então, por exemplo, você tem civis em apuro na cidade. Tá? Outros heróis iriam priorizar proteger os civis ao ponto de evitar lutar de imediato. A Gwen já seria uma personagem que ela traria o conflito para ela. Tá? Ela buscaria isso. Como que eu posso resolver isso da maneira mais eficiente? Tá? Então, o que é mais eficiente? Mais eficiente é, de fato, proteger? Ou é eliminar de forma rápida esse problema? Ou é trazer esse problema para outro lugar? Tá? Ela sempre tem essa junção, tá? De sim, ela vai pro combate, ela pula de cabeça no combate, sem dó nem piedade, tá? Mas sempre de uma maneira astuta. Não é simplesmente porrada, sabe? Não é correr com a arma na mão e dane-se, sabe? Ela vai realmente analisar todo o campo de batalha, todas as variáveis, para justamente lutar da melhor forma possível. Se ela não tem assim, distrações, se é ela contra um oponente, tadinho dele, ela vai com tudo por cima dele, tá? Mas quando ela também precisa pensar fora da caixa, ela tem sempre esse lado dela, da esperteza dela, da inteligência dela, que é inerente, sabe? Não é como se ela se esforçasse. Geralmente, os heróis, né, geralmente, eles tentam resolver na porrada, não conseguem e aí pensam. Geralmente é assim, né? A grande maioria é assim. Do Spur é assim, a Caldera, assim, os heróis do Spur são assim, os heróis do Caldera são assim, os heróis da Marvel da DC são assim, tá? A Gwen não. Já é automático dela. Ela já se prepara pra ação, ela já, tipo, levanta a guarda dela enquanto ela pensa. Enquanto ela vai ao redor dela. Isso que é tão interessante no modo dela se comportar, tá? Ela também sabe usar mais inteligência do que o combate quando necessário, mas quando isso acontece, a autora faz questão de deixar claro como que, para ela, isso é uma necessidade para alcançar um objetivo e como isso também chega a ser desconfortável para ela. O que ela gosta mesmo é de ter todas as opções ao dispor dela. O que, na verdade, tem a ver com a motivação dela. Por que ela faz tanta questão de ter a escolha de se eu vou dialogar, se eu vou combater? Né? A Gwen ela gosta de ter as opções. Tá? Isso tem a ver com a motivação dela, que é o conhecimento, tá? E, no caso do principal livro dela, que é o Labirinto, em que ela é a protagonista, acabar com a escravidão. Então ela também, pelo histórico dos elfos dentro de Arton, ela também dialoga com o aspecto da liberdade. Então, se ela não pode usar a arma dela, ela tá sendo privada, sabe? Então, porque geralmente a questão não é tipo, não é que tipo, ela seja a favor de que cada um tem que ter uma arma e tem que lutar, não é isso. A questão é, se estão no ambiente que estamos todos conversando, ok, estamos todos conversando. Mas porque em alguns ambientes, alguns podem ter armas, alguns podem usar força e ela não. Aí que ela fica bolada. Esse que é o ponto dela. Ela defende o conhecimento, boa parte dos grandes feitos dela foram através da sabedoria, através da informação, através do diálogo, tá? Mas ela busca no segundo livro de romance que a Carissa escreveu para Tormenta, do Labirinto. Ela busca acabar com a escravidão, esse que é a motivação dela principal nesse livro, tá? E aí, inerente a isso, tem uma busca pela liberdade. A liberdade de escolha de cada indivíduo e também a liberdade dela de ser quem ela é, tá? E de agir como a situação exige sem amar. Ela não se limita. Esse que é o ponto. Tem um outro exemplo disso que eu tava pensando em falar, acho que sim, enquanto eu falava, lembrei agora. Enfim. Tem, por exemplo, uma outra sacerdotisa elfa de Tormenta, é meio elfa, se não me falha a memória, já tem um tempinho que eu li esse livro, que é a Nicaela do Inimigo do Mundo, que é uma clériga da deusa da paz. Da vida. É uma clériga da vida. Essa sacerdotisa, ela não pega em arma, ela não luta, ela não ataca, ela não combate, ela nem sequer toca numa arma nem para se proteger.
tá? Ela não pode de forma alguma sequer causar ameaça a alguma vida. A Micaela, ela é privada de usar violência, tá? E aí ela usa sempre o diálogo, usa sempre a paz, usa sempre o conhecimento. A Gwen também usa o diálogo, também usa o conhecimento, mas ela, de forma alguma, se prisa e até chega a ser aviltante a ela ser privada a exercer o que ela sabe exercer, sabe? Se ela sabe lutar e se o mundo é cheio de guerra, se o mundo é cheio de violência, por que ela não pode usar a violência também para os ideais dela? Que ela sabe que é o justo, sabe que é o ideal, sabe que é o caminho certo, entende? Ela tem essa convicção que é inabalável. A convicção da Gwen, isso é uma coisa bem interessante nela. Ela, em momento algum, ela tem dúvida da convicção dela. No momento algum ela fraqueja nesse sentido. No momento algum ela se questiona se deve ou se não deve, sabe? Ela não reluta, né? Alguns companheiros dela, né, o Christian, a Verônica, que também estão no livro da Gwen, eles relutam constantemente, tá? É outra abordagem. A Gwen, em momento algum, ela reluta. Ela sabe o que é certo. Desde o primeiro conto que ela apareceu, a Última Noite em Lenória, no Crônica da Tormenta, volume 2. Desse conto, quando ela se depara com uma injustiça, ela quer resolver. Ela sabe que aquilo está errado e ela quer resolver. A dúvida dela é como resolver de forma eficiente. Né? Então mas em relação à motivação dela, ao objetivo dela, ela não reluta, ela não tem dúvida. Isso também é muito interessante. Isso deixa ela tão poderosa, né? Um dos motivos que eu vim falar dela aqui nesse vídeo é que ela é de fato uma heroína muito bem construída por causa de todos esses elementos que eu estou falando aqui. Enfim, e o histórico dela, já adiantei também, ela sobreviveu à queda de Lenória, que é o reino dos elfos de Tormenta. Mas lógico, né? Muitos dos elfos de Tormenta, né, do mundo de Arton, eles estavam em Lenória quando Lenória caiu, né? Os goblins, hobgoblins e bugbears, os goblinoides, né? A Aliança Negra derrotou os elfos, derrubou a capital dos elfos e um grande número de elfos conseguiu fugir, conseguiu sobreviver. Mas o diferencial aqui é que ela conseguiu fugir com um goblin. Né? Então, quer dizer, enquanto os goblins e elfos se odeiam por causa do histórico de guerra deles, no caso, a Gwen e o Doc, né, que é esse goblin, eles ambos estavam em apuros, ambos estavam lutando pela sobrevivência deles, tá? E ambos conseguem juntos. Eles conseguem juntos fugir de Lenória. E desde então eles estão sempre juntos, né? Desde juntos desde então. Então, ela tem esse histórico que é incomum aos Elfos de Tormenta, com o diferencial. Além dela ser uma clériga de Thanator, né, da deusa da sabedoria, ela nunca cultuou a Glória, que é a deusa dos Elfos. A princípio, ela era uma erudita, ela era uma aprendiz, uma estudante, sabe, a princípio. Mas quando ela foi obrigada a sair em aventura, ela teve um companheiro que deveria ser inimigo dela, e nunca foi. Então isso até mesmo fortalece os ideais dela pelo conhecimento, tá? Pela compreensão, pelo diálogo e pela liberdade, sabe? Por fim, o diferencial dela é que ela é uma clériga, uma sacerdotisa menos contemplativa e mais proativa. É curioso, né? Que geralmente os clérigos são ditos como líderes, como guias, mas é incomum ter um herói, né, um protagonista que seja um clérigo, né, que tenha um rebanho com ele. E no caso da Gwen, ela nunca buscou ser uma líder, tá? Mas ela sempre buscou agir. Ela está sempre em ação, está sempre em movimento. Então, enquanto os clérigos, a gente tem essa questão de buscar, assim, o conhecimento de forma mais pacífica. Vou então me trancar numa biblioteca e vou ler todos os livros dessa biblioteca, né? A Gwen, ela é alguém que busca conhecimento em campo. Ela busca viajando. Ela percebe que se é um conhecimento que já está em uma biblioteca, ele já está acessível, né? Ela busca aquele conhecimento que está inacessível, que é mais desafiador, que é mais obscuro para todos e que podem mudar tudo, né? Então,
como eu falei, o exemplo da Nicaela, né, do Leonel Caldela, que é totalmente passiva, é uma carreira da vida, né, é totalmente, assim, benevolente, alguém que realmente age pelos ideais dela, mas de uma maneira totalmente não combativa, tá? Enquanto a Gwen também é elfa, também é uma sacerdotisa, também vai a todas as consequências pelo seu ideal, tá? Mas de forma muito mais proativa, tá? De forma muito mais combatente, muito mais bélica até. Então esse que é o diferencial dela, isso que tornou ela essa a protagonista tão interessante. Nem sempre uma personagem que já existe em outras histórias, um personagem que existe em outras histórias, serve para ser o herói de uma história nova, tá? Exemplo disso é a Yuna do Final Fantasy X, que eu gosto muito da Yuna no Final Fantasy X, mas eu acho que ela foi assim desconstruída a um nível que eu não reconheço mais ela no Final Fantasy X-2, em que ela é a protagonista, tá? Eu acho que não deviam ter feito tantas mudanças dela, deviam ter trazido uma heroína diferente no Final Fantasy X-2, em vez de pegar a Yuna e ter retalhado ela para se tornar ali uma heroína mais padrão, tá? No caso do Final Fantasy X, eu prefiro a Yuna original. No caso da Gwen, ela não foi alterada, né? Ela tá desde sempre buscando o que ela acredita, sabe? Só que ela estava no primeiro conto da Karen em Tormenta, ela estava no momento dela tá em início de carreira, então é o momento que ela é compelida a agir pela primeira vez, tá? No segundo livro em que ela aparece, que é o A Joia da Alma, ela tá ainda em processo de desenvolvimento, mas ela não tem informações que são fundamentais para ela, tá? Mas ao longo desse livro mesmo, quando ela descobre coisas que ela não sabia, ela decide, né, qual que é o grande destino dela, que é Tapista, que é o reino dos Minotauros, que é o palco do labirinto. Então ela está de fato buscando algo. Ela não tinha ainda um grande objetivo definido até esse momento, tá? Mas por isso que ela deu tão certo, né? Porque ela já era uma personagem totalmente funcional, totalmente independente, sabe? Inclusive a Karen conta, né, que a ideia do livro surgiu porque, tipo, a questão era o que aquele grupo vai fazer depois do livro da Joia da Alma. E a Karen conta que a resposta dela foi: eu não sei o que eles vão fazer. A Gwen com certeza vai pra outra pista. Então isso aí, sabe, ela tinha já tinha assim, antes de escrever o livro já tinha isso em mente, já tinha isso definido já, sabe? E aí acaba que o grupo segue ela em decorrência a isso. Então, mas esse é o ponto, ela já era tipo, outros personagens eles acabam seguindo uma liderança. A Gwen não segue liderança, ela nunca seguiu uma liderança. Ela tá com um grupo porque eles têm ali algo em comum para fazer, tá? Mas ela não tá obedecendo ninguém, ela não tá seguindo nenhuma liderança no grupo. E esse é um ponto que a Karen sempre manteve na personagem, e eu acho que isso que ajudou tanto a ela ser a heroína do livro dela, sem causar esse estranhamento, sem precisar também mudar ela, tá? Ela continuou sendo quem ela continuou agindo como ela já agia, só que agora de forma mais intensa, com um objetivo poderoso, bem nítido para todo mundo, que é acabar com a escravidão em Tapista. Por hoje é isso. Se você gostou, dá o joinha, se inscreve, ativa o sininho, compartilha na rede social e comenta qual que é o seu clérigo favorito de Tormenta. Eu confesso que, na verdade, o meu clérigo, a minha clériga favorita de Tormenta, na verdade, é a Vanessa Drake. Vou falar dela aqui ainda. Mas a Vanessa Drake também é uma heroína ao seu jeito. Também é muito diferente tanto da Nicaela, do Inimigo do Mundo, quanto da Gwen, da Karen Soares, né? Mas também por ser uma clériga da deusa da guerra, né? De ser muito mais porrada do que todos os outros, acaba sendo o meu gosto pessoal, particularmente, tá? Então comenta aqui embaixo quem é o seu deus favorito de Tormenta, dos 20 deuses que tem, né? Vale tanto os deuses atuais como os deuses anteriores, porque isso está mudando todo dia, né? E quem é o seu clérigo também favorito, seu sacerdote, né? Seu devoto favorito
de Tormenta também. Por hoje é isso. Estamos no desafio 366 dias de escrita. É vídeo de mercado editorial, cultura pop e escrita criativa todo dia de 2020. Então, até amanhã.